Fala galera, Jesus Nossa com vocês, mais uma vez trazendo outro vídeo, falando hoje basicamente vamos falar sobre remédios constitucionais. Chamado remédios constitucionais por quê? Porque eles geralmente curam, né, umas doenças aí que acontecem, né, doenças chamadas assim, na questão da legislação, algumas situações aí, principalmente de abuso, ilegalidades, coisas do tipo. Então nós vamos falar isso aqui que é muito importante. Na minha concepção, é um dos temas que é forte candidato sempre de cair em concurso. Por exemplo, caso nós estamos baseados no inciso, no edital 2016, caso se repita o edital 2016 trazendo Constituição Federal, artigo 5º, que eu acho bem provável que aconteça, eu creio que essa aqui é uma das matérias forte candidata de cair também na prova, que são aí os remédios constitucionais. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixa o joinha, compartilhe com seu amigo ou amiga que também vai prestar concurso da Polícia Militar, para que ele se sinta incentivado e incentivada também a estudar. Como costumo dizer, não sou professor, mas estamos aqui para ajudar você da melhor maneira possível. Vamos lá. Artigo 5º, inciso 68, vai dizer assim: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. O inciso 78 vai trazer o seguinte, olha: são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e na forma da lei os atos necessários ao exercício da cidadania. Já vamos pulando lá para o 78, por quê? Porque ele vai dizer sobre a gratuidade do habeas corpus e do habeas datas na forma da lei. O habeas corpus, como nós acabamos de ler aqui no inciso 68, ele é concedido quando alguém sofrer, né, ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Memoriza bem, locomoção, ou seja, se você se sente ameaçado na sua liberdade de locomoção, de ir e vir, você pode impetrar um habeas corpus, né? Um habeas corpus. Você pode impetrar um habeas corpus, que ele vai, é um remédio constitucional que permite, né, que vem para trazer uma possibilidade de você evitar que você sofra uma coação, né, na sua locomoção. Um detalhe importante, já que a importância, ou já que a aplicação prática do habeas corpus é evitar que você sofra uma coação ou uma violência na sua locomoção, lembre-se, memorize, se a tua prova disser que habeas corpus também pode ser concedido à pessoa jurídica, está errado. O habeas corpus é somente para pessoa natural, né? Somente para pessoas naturais. Pessoa jurídica não pode ser atendida pelo habeas corpus, porque pessoa jurídica, claro, só para você pensar um pouquinho, para você ser fácil memorizar, não anda, pessoa jurídica não anda, pessoa jurídica não tem pernas, não se locomove, tá? Então isso é um remédio constitucional exclusivamente para pessoas naturais e não para pessoas jurídicas. Outro detalhe importante é que o STF ele instituiu o seguinte, que pode ser impetrado, né, um habeas corpus por nacional ou estrangeiro residente ou não no país. Então, independente se a pessoa é nacional ou se ela é estrangeira, se ela reside no país ou não, ela tem sim o direito de impetrar um habeas corpus. Vamos continuar, né? Remédio constitucional é algo muito interessante, muito importante e geralmente cai muito em prova. Eu não vou me aprofundar tanto, eu creio que quando a tua prova trouxer, como é uma prova de nível médio da Polícia Militar, não vai se aprofundar muito nos pormenores do habeas corpus, né? Eu creio que vai trazer mais ali os nomes dos remédios e vai tentar causar uma confusão para você se atrapalhar e entender quais, né, para cada um qual é aquele que serve. Então vamos começar a memorizar daí. Habeas corpus é para a liberdade de locomoção, quando alguém se sente ameaçado em sua locomoção. Mandado de segurança individual. O artigo 5º, inciso 69, vai trazer o seguinte: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Aqui é muito interessante. Eu memorizo uma coisa. A questão do mandado, como está dizendo aqui, de segurança individual, ele é impetrado pela pessoa ali, em que situação? Quando ela sofre, né? Primeira coisa que tem que se entender, quando ela quer proteger um direito líquido e certo, que não é amparado pelo habeas corpus
ou pelo habeas data. Nós vamos falar mais adiante o que é o habeas data, mas, por exemplo, se o direito líquido e certo não é amparado pelo habeas corpus, ou seja, não se trata de liberdade de locomoção, e não também pelo habeas data, que é a questão do direito ao acesso aos dados, se em nenhum dos casos existe o amparo legal, então pode ser impetrado a questão do mandado de segurança. O mandado de segurança ele é impetrado nas hipóteses que não cabe o habeas corpus ou não cabe o habeas data. Importante também memorizar que esse mandado de segurança individual ele é impetrado em que situação? Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do poder for autoridade pública ou um agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Tem que ser ali uma pessoa pública, um agente público ou um ente público, algo ou exercendo o poder público. Então memorize isso aí. Se a tua prova disser que o mandado de segurança ele pode ser impetrado na questão do particular, em regra não, tá? Qual seria uma exceção da questão do particular? Por exemplo, se o particular ele está ali recebeu poderes, né, do poder público, né, para efetuar determinada tarefa. Então, nesse caso, dependendo da situação, né, tem todo o contexto, pode sim impetrar o mandado de segurança. Caso contrário, não. Em regra, somente ao poder público, né, um agente público ou ali a administração pública, no exercício de atribuições do poder público. Importante memorizar isso, não é qualquer um. O responsável pela ilegalidade tem que ser o agente público ou uma pessoa pública. O inciso 70 vai trazer o seguinte: o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por, a linha A, partido político com representação no Congresso Nacional, B, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. O mandado de segurança coletivo, né, ele vai ser por duas situações, né, como a gente deu aqui. Tem que ser por um partido político com representação no Congresso Nacional, que se entende como representação. Ter pelo menos uma pessoa, né, um político, um eleito, ou no Senado ou na Câmara do Deputado Federal. Tendo uma pessoa representante, então está sendo representado aquele partido. Se o partido político tem uma pessoa representando no Congresso, então é possível sim esse partido impetrar um mandado de segurança coletivo. Outro caso é organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída. Eu quero detalhar o seguinte: a questão da associação, sobre isso aqui, né, associação, entidade sindical, etc. Um detalhe: a Constituição vai dizer que nesses casos aqui na linha B tem que ser uma representação de pelo menos um ano, ou seja, ele estabelece um prazo ali de funcionamento, né, para esses grupos aí que podem impetrar o mandado de segurança coletivo. O detalhe é que, para o STF, as entidades de classe não precisam cumprir o prazo de um ano. Então, assim, de acordo com o entendimento do STF, as entidades de classe, elas não precisam ter aí a questão de um ano, certo? Então, essa questão de um ano não precisa para a entidade de classe. Eu creio que a tua banca não vai trazer isso, porque se ela trouxer essa questão e não vai trazer súmula, porque geralmente essas questões relativas ao polícia militar, por exemplo, como é algo que não vai se aprofundar tanto, eu creio que não vai precisar muito dessa informação, mas só para você entender, para você saber que a entidade de classe ela não precisa ter um ano, como diz a Constituição, para poder ter o direito de impetrar um mandado de segurança coletivo. Só para fins de conhecimento, eu creio que a tua banca não vai trazer isso. Se ela trouxer, ela vai trazer o texto da lei. Então você vai responder de acordo com a Constituição, como a banca vai pedir. Inciso 71 vai dizer o seguinte: conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Isso aqui é só você entender o texto da lei. Geralmente, quando as bancas trazem essas questões, ela vai trazer isso aqui. Como está escrito aqui, que o mandado de injunção é quando falta uma norma regulamentadora que torne viável o exercício dos direitos e liberdades. O que significa isso? Quando existe uma norma concreta trazendo algo sobre aquele assunto, aquele conteúdo, então entra aí o mandado de injunção. Um caso clássico, né, como dizem os estudantes de direito, por exemplo,
é a questão do artigo 37, inciso 7, salvo engano, que trata da questão da greve de servidores públicos. Não existe uma lei específica que determine, que indique como é que funciona a greve de servidores públicos. Então, nesse caso, houve a impetração do mandado de injunção e ficou decidido pelo STF que, enquanto não existia uma lei específica para essa questão da greve dos servidores públicos, vai se aplicar no que couber, claro, obviamente, a questão da greve, a regra ou a lei de greve dos particulares, das empresas privadas, por exemplo. Então, assim, isso aqui é uma noção, você saber onde é que se aplica, porque como não existe uma lei específica trazendo esclarecendo como é que pode ser uma greve de servidor público, entra o mandado de injunção, né? Que é o mandado aí que vai garantir, né, um direito, né, uma norma, quando falta uma norma regulamentadora. Mas geralmente as questões elas trazem exatamente desde a lei dessa maneira, né? Exatamente está escrito aqui, questão da injunção, vai ser exatamente isso aqui, ó. A falta de uma regulamentadora torna inviável, exercício direto, ou seja, vai ser exatamente o texto da lei. Muito difícil cair, mas quando cai na íntegra, juntamente com os demais remédios constitucionais, para você indicar se está errado ou certo aquela questão. Vamos para o último mandado, né? Aliás, o último não, né? Ainda tem ainda mais uma. Ainda tem mandado não, né? O último remédio, né? Tem mais um ainda fora esse, que é a ação popular. Habeas data. Artigo 5º, inciso 72, vai dizer assim: conceder-se-á habeas data, a linha A, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. A linha B, para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, duas hipóteses que pode acontecer o mandado, aliás, o habeas data, né? Em duas situações: para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, ou seja, se você deseja informação que está no banco de dados, né, do serviço público, né, da entidade pública, lembrando que você deve, obviamente, primeiramente, procurar, né, você deve procurar o órgão público, o poder público, para buscar essa informação. Em caso de negativa, né, e não existir uma justificativa plausível para aquela negativa, você pode impetrar um habeas data. Você quer saber aí seus dados, quer saber informações relativas, né, à sua pessoa. Ou também de caráter público, né, como está dizendo aqui, registro o banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Se for algo de caráter público ou registros governamentais, você pode sim impetrar uma mandado de segurança, caso seja, aliás, um habeas data, né, perdão, caso você se sinta lesado em não receber tais informações. Entenda, não está falando aqui de certidões, está falando aqui de informações, de dados, tá? Não são certidões, são dados, são informações da sua pessoa, né? Pessoa do impetrante, quem pode fazer. Se tua prova disser que habeas data, se ela trouxer dizendo, né, que para assegurar o conhecimento de informações relativas a terceiros, não pode, tá? É a pessoa do impetrante. É o impetrante quem tem o direito de receber, através de habeas datas, todas as informações necessárias. A linha B, para a retificação de dados, né? O segundo caso é retificação de dados. Caso não queira fazer pelo processo sigiloso, tem a opção aí do habeas data. Então, exatamente está na lei e eu creio que a prova não passa disso. Só você entender toda a situação do habeas data, o motivo para que serve, como, em que casos são aplicados, no caso, buscar informações, né, da pessoa impetrante e também alterar dados, caso não queira aí o processo sigiloso. Tá? Nessas duas hipóteses acontece aí o habeas data. Lembrando que, outra vez, nesse caso só se procura esse remédio quando injustificadamente, né, o serviço público ou aquela órgão governamental ele não queira passar para você tais informações ou alterar as suas informações conforme solicitado, tá? Então, a habeas data tem a ver com dados, tá bom? 73. Inciso 73. Por uma questão de organização, a gente acabou pulando aqui uns incisos, mas aqui, 73 vai dar o seguinte: qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise
a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e de ônus de sucumbência. Tá? A ação popular, como está dizendo aqui, qualquer cidadão é parte legítima. Qualquer cidadão pode impetrar a questão da ação popular. Né? Em quais hipóteses? Vai dizer, isso aqui é bom memorizar. Tá? Ato lesivo a patrimônio público, entidade de Estado participe, moralidade administrativa, meio ambiente, patrimônio histórico-cultural. Nesses casos, né, pode-se impetrar a questão da ação popular. Detalhe é, a pessoa fica isenta de pagar o ônus, né, de pagar toda a questão da sucumbência, salvo se for comprovada a má-fé. Se aquela pessoa fez aquilo de má-fé para prejudicar alguém, se for comprovado aquilo ali, ela vai pagar as custas. Caso não, a pessoa fica isenta, não precisa pagar custa alguma, é um direito que tem. Você está vendo ali um patrimônio público sendo lesado, está vendo ali algo de ordem de moralidade ali sendo destruído, né? Você está vendo ali o meio ambiente, o patrimônio histórico, como está dizendo aqui, ou uma entidade, um ato lesivo ao patrimônio público ou entidade pública. Então você tem o direito, sim, de entrar com uma ação popular exigindo aí a reparação de toda essa situação. Detalhe importante, lembra que, olha, qualquer cidadão. O que significa qualquer cidadão? Cidadão é aquela pessoa que está apta para a questão eleitoral, né? Trocando em miúdos, é a pessoa que está apta para votar, para exercer o poder de voto, para exercer o poder de votar. Cidadão na Constituição, na lei, geralmente é cidadão, essa pessoa que tem poder de voto. Então entenda, qualquer cidadão significa dizer o quê? Que até uma pessoa com 16 anos, um jovem, adolescente de 16 anos de idade, ou seja, um cidadão, ele tem sim possibilidade de entrar com ação popular, porque ele é, de acordo com a lei, um cidadão. Ele já tem idade de votar e se ele se alistou eleitoralmente, ele tem sim o direito de poder entrar com ação popular. E aqui nós finalizamos o nosso vídeo, tá? Falando sobre isso, eu vou fazer aqui um breve apanhado para você entender, vamos resumir aqui para finalizar esse vídeo, tá bom? Vamos lá. Habeas corpus. Quando há uma lesão ou uma tentativa ou uma ameaça à questão de locomoção, quando alguém tem a sua liberdade de locomoção de alguma maneira ameaçada, ou seja, ela pode ser presa, pode ser impedida de se movimentar, de ir para algum lugar, habeas corpus, tá? Mandado de segurança individual. Mandado de segurança individual é quando existe o direito líquido e certo, que de alguma maneira está sendo afetado ali, quando um agente público ou um órgão público, ele é a pessoa que está ali cometendo esse abuso. Nesse caso, quando um órgão público, um ente público ou um agente público comete esse abuso, existe a possibilidade de impetrar um mandado de segurança individual. O mandado de segurança coletivo, ele pode ser impetrado, a regra, claro, deve ser a mesma, né? Mas deve ser impetrado em duas situações, né? Por dois grupos. Um, pode ser impetrado por partidos políticos. No caso, se esse partido político tem uma representação no Congresso, seja no Senado ou seja na Câmara de Deputados Federais, certo? Se tiver pelo menos uma pessoa eleita, tiver pelo menos uma pessoa lá assumindo uma dessas cadeiras da Câmara ou do Senado, tem a possibilidade de impetrar um mandado de segurança coletivo. Outra situação são entidades de classe, né, entidades sindicais, tem essa possibilidade. A Constituição traz o prazo de, no mínimo, 1 ano de atuação para que essa entidade de classe ou entidades sindicais elas possam ter o poder de impetrar a questão do mandado de segurança coletivo. Outro também é o habeas data. Habeas data é quando se requer, a pessoa quer uma informação, claro, a informação tem que ser do impetrante, tá? Aquele que está ali solicitando a habeas data. Ela quer ter essa informação a um dado que está ali num órgão público, está ali no sistema de um órgão público, e ela não tem aquele acesso. Não é justificado por que ela não tem aquele acesso, ela pode impetrar esse mandado esse habeas corpus, né? Chamado habeas data, perdão, que é esse mandado, esse remédio constitucional, tá? Que vai possibilitar o acesso à informação. Lembrando que não é certidão, tá? É o acesso à informação. Não só a informação,
como também a questão de retificação de dados, caso, diz a Constituição, a pessoa não queira participar do processo sigiloso. Então, uma também opção que tem é impetrar esse habeas data. Por último, temos a ação popular, que pode ser impetrada por qualquer cidadão, se houver aí um ato lesivo ao patrimônio público, à entidade pública, enfim, tem lá o texto que você vai trazer, né? Eu peço que você leia, né? Porque tem que memorizar isso aqui, né? Moralidade, o meio ambiente, patrimônio de história cultural, patrimônio público, entidade, enfim, tudo isso. Se a tua questão trouxer algo sobre a respeito disso, lembra, é ação popular e pode ser impetrada por qualquer cidadão. Quem é o cidadão? É aquele que está apto para votar. Então, até um adolescente de 16 anos de idade, estando alistado, estando corretamente alistado eleitoralmente, ele também pode impetrar uma ação popular nesses casos. Lembrando que a ação popular ela não cobra a sucumbência, ou seja, não há questão de pagamento de despesas judiciais, etc. Exceto quando comprovado a má-fé, quando a pessoa que fez aquilo, ela fez de má-fé para prejudicar alguém, e não de maneira de boa-fé, como costuma dizer no direito constitucional, no direito em geral, né? Galera, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixa o joinha, compartilhe com um amigo, colega que também vai prestar concurso da Polícia Militar. Repito falando nisso, estamos aqui para ajudar, tá bom? Para trazer incentivo, para incentivar você, para você ficar animado, para a gente fazer a prova. Lembrando que, quando eu finalizar todo o artigo 5º, eu vou trazer questões, preferencialmente baseadas na EADES, ou IADES, né? A banca que vai trazer o concurso público da Polícia Militar do Pará. Um abraço, até mais, fui!